São todos que estão lá, né? Aham. Todo mundo Olha, tu pode. está vendo aí que tá ao vivo, né? Oi? Mas aí estás vendo que está ao vivo, né? Ah, sim, sim. Você está ao vivo. Só que não tem ninguém ainda. Aliás, tem dois. Duas pessoas, quatro. Bem, já são 18h04. Eu quero dar boa noite a todos. Meu nome é Luiz. Eu sou professor de programa de pós-graduação em História da UFAM e vou fazer a mediação aqui da fala do Jordan Pedro, tá? Do Lina Pedro. Não só sou professor do programa, como eu tenho a honra também de ser o orientador do Jordan. Para mim é uma satisfação. Então, eu vou rapidamente falar é, sobre o Jordan, tá bom? Na, Muito rapidamente sobre o trabalho dele, e logo em seguida eu passo a palavra ao Jordan, que vai fazer a apresentação da sua pesquisa. Terminada a apresentação da pesquisa, que vai durar em torno de 30 minutos, eu abro a fala para vocês, ok? E aí eu faço a mediação com o Jorge. Então, eu imagino que já tem uma quantidade razoável de pessoas. Vou falar muito rapidamente. Em primeiro lugar, eu queria fazer um breve comentário que vai além dessa pesquisa do Jordan. O Jordan já foi meu orientando de mestrado, concluiu o seu mestrado de uma forma muito boa, muito interessante. Ele fez o mestrado dele sobre um tema bem diverso desse, tema sobre carnivívoros aqui na Amazônia, durante o período colonial. E agora ele entrou no doutorado com uma perspectiva diversa, onde ele tenta estabelecer uma conexão entre o pensamento de Baruch Spinoza, né, filósofo,
com o contexto em que ele produzia essas ideias. Então, um casamento entre as ideias filosóficas, as ideias dele, e o contexto histórico em que elas foram produzidas. Eu acho que é um trabalho muito interessante. O título da pesquisa é Contribuições Históricas da Crítica de Baruch de Spinoza ao Fundamentalismo Judaico-Cristão para a Liberdade Religiosa e Não Religiosa. É um título grande e a proposta realmente é ambiciosa, né? Mas é factível, é muito interessante. O Jorge tem certeza que vai concluir da melhor forma possível. Então, desculpem um pouco a minha primeira experiência nesse aplicativo, ok? Mas eu creio que vai dar tudo certo. Okay? Então, eu passo, logo em seguida, eu passo a palavra ao doutorando Jordan Lima Perdigão, que vai fazer a sua apresentação. Okay? Eu vou sair um pouco da tela e pedir para o Jordan ligar a câmera dele, tá, gente? Ok. Ligue a sua câmera, meu caro. Já está ligada. Bom, boa noite a todos. Conforme o professor acabou de me apresentar, para os que não me conhecem, acredito que todos os colegas do doutorado nos conhecemos, mas como tem outras pessoas que estão assistindo, eu sou o Jordan Lima Perdigão, doutorando do programa, e esse é o assunto, conforme o professor bem apresentou aí na introdução. O título é muito complexo, Contribuições históricas da crítica de Baruch de Spinoza ao fundamentalismo judaico-cristão para a liberdade religiosa e não religiosa. Conforme o professor me acabou de lembrar, no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa muito diferente, com outro foco temático, com outro assunto, com outra época, com outra situação, que foi sobre os carmelitas, a história dos carmelitas na Amazônia Ocidental, em particular, no século XVI e XVII. E, ao voltar para o programa para fazer o doutorado, eu decidi essa outra temática, ainda que a primeira temática do mestrado é muito apaixonante, em algum momento eu quero retomá-la, mas eu tive um ímpeto muito interior de associar na minha pesquisa as minhas duas formações, a graduação em filosofia e o meu mestrado em história. Então, aquilo que a princípio poderia apenas ser assunto de um doutorado em filosofia, pensamento de Spinoza, eu resolvi transformar, desculpe, eu também estou atrapalhado, é a primeira live que eu faço na minha vida, eu resolvi associar uma coisa em outra, e é um desafio, um tanto quanto difícil, como são todas as pesquisas, não que a minha seja mais exigente, todos têm suas dificuldades, mas eu me lancei a esse desafio, e é isso o que eu estou pesquisando, estou investigando como doutorando. Bom, o tema, em resumo, resumindo esse título grande, como disse o professor Mi, ele se resumiria na liberdade religiosa e não religiosa em Baruch Spinoza. É interessante, me pareceu, pesquisar não apenas as ideias de Spinoza contidas nos seus textos a respeito da liberdade religiosa, que no século XVII era algo novo, era algo iniciante. Ele não é o primeiro, Antes dele, Erasmo de Roterdã, Lavoisier, Montaigne, Descartes,
alguns filósofos já assinalavam a necessidade de se dar uma liberdade aos cidadãos no tocante à questão religiosa. Agora, o interessante em Spinoza é que ele é o primeiro a conjecturar a possibilidade também da liberdade não religiosa, ou seja, a liberdade não só das pessoas praticarem qualquer religião que quiserem, mas até de não praticarem. O que no contexto histórico do século XVII da Europa era algo quase que escandaloso, porque o país que não era católico era luterano, era anglicano, era calvinista, mas sempre havia a necessidade de se posicionar de alguma forma numa religião, né? Inicialmente, no projeto original dessa minha pesquisa, havia uma ambição que já foi corrigida, já foi devidamente contornada, de linkar o período no qual viveu Spinoza, seu pensamento, sua vida, sua obra, com a atualidade, né? Havia a ideia, no projeto inicial, de explorar o pensamento de Spinoza acerca da liberdade religiosa e não religiosa e a sua incidência nos dias de hoje. E havia uma presunção de se fazer isso, em especial, no Brasil. No Brasil de hoje, onde todos nós assistimos ao espantoso fenômeno da emergência das igrejas novas, neopentecostais, com um espaço cada vez mais impressionante no mundo político, né? A famosa bancada evangélica, o governo federal cada vez mais atrelado a essas igrejas, essas religiões, né? E havia essa proposta originalmente. Mas, no decorrer do ano passado, tanto nas conversas com o orientador, o professor Almir, como nas conversas com os colegas, nas aulas que tivemos, em especial nas aulas sobre os projetos, né, onde cada um apresentou o seu projeto e apresentou não só o projeto, mas o projeto para a correção dos demais, né, uma submissão aos colegas, que foi muito enriquecedor. Grande parte dos colegas e professores endossaram a ideia de que a pesquisa se centrasse no século XVII, o século de Spinoza, o contexto de Spinoza, histórico, geográfico, e que eu deixasse para outro momento, quem sabe, no pós-doutorado, ou numa outra publicação que eu venha fazer no futuro, se ainda houver essa possibilidade, de trabalhar essa minha pesquisa linkando o passado com o atual momento, né? Então, a pesquisa será aprofundada no seu momento, no momento de Spinoza, né, no século XVII, né? Então, esse momento especial que Spinoza viveu, no século XVII, na Europa ocidental, ele é, claro, o século XVII, aliás, o século XVI, século XVII, né? Não podemos desprezar o século anterior, século no qual acontece a Reforma Protestante, no qual o Renascimento ganha uma grande aceleração e começa praticamente o racionalismo. Então, toda aquela contenção de 1000 anos, mais ou menos, da Idade Média, vem à tona, né? Vem aí como um vulcão que estava extinto, que estava reprimido, né, no século XVI e XVII, e Spinoza, sua vida e seu pensamento são um produto desta confluência, né, de rebeldias reprimidas durante toda a Idade Média que estão aí acontecendo, né, a Renascença, a Reforma, a própria Contra-Reforma e o racionalismo, né, dado que Spinoza é elencado entre
os clássicos filósofos racionalistas. Eu estou olhando aqui porque eu fiz umas anotações para falar nesse momento, né, uns tópicos aqui que eu estou tentando trabalhar aqui com vocês. Né? Bom, naquele século XVII, no qual nasce Spinoza, há uma reviravolta nas performances, digamos, né, de alguns países, e, por exemplo, em relação, perdão, ao povo do qual Spinoza faz parte, que é o povo judeu. Né? A família Spinoza, ela é oriunda da Espanha. Vocês sabem que os judeus foram, durante muito tempo, bem tratados pelos reis espanhóis, até mais ou menos, durante mais ou menos uns 4 ou 5 séculos, até que no século XIV começam as perseguições por conta de acusações supersticiosas à presença dos judeus como a responsável pela peste negra, né, na Espanha. Até que em 1492, como todos nós sabemos, os judeus são expulsos, né, da Espanha, no momento em que os reis católicos decidem unificar a Espanha, o casamento dos reis católicos, e ao unirem as coroas, esses reis também decidem uniformizar a Espanha em todos os aspectos, né? Também no aspecto religioso. Então, só deveria permanecer na Espanha os judeus e mouros, né? Como se chamavam, como se dizia dos árabes que estavam na Espanha, se eles se convertessem ao cristianismo. E como muitos não se converteram, ou se converteram apenas exteriormente, mas continuaram clandestinamente suas práticas religiosas, tanto uns como outros foram expulsos, e os Spinoza foram expulsos junto com seus patrícios, né, os judeus marranos, espanhóis, judeus marranos, para o país vizinho, Portugal. Em Portugal, eles foram bem acolhidos pelo rei, o Dom João III, que era, para os padrões da época, um rei muito benevolente, que, inclusive, ao saber da chegada desses judeus vindos da Espanha, se encarregou pessoalmente de providenciar hospedagens, né, de providenciar acolhimento aos judeus. Havia em Portugal uma política de conversão dos judeus, mas que era muito mais amena do que aquela que havia na vizinha Espanha. Né? Era muito mais suave, digamos assim, e foi até apenas um certo momento. Quando morre Dom João III, alguns anos depois dessa vinda dos judeus para Portugal, assume o trono seu primo Dom Manuel I, que tem a ambição de tornar a Península Ibérica um só reino, e para tanto se casa, pede a mão da filha dos reis católicos da Espanha em casamento, e eles dão a mão da filha em casamento com a condição de que os judeus sejam expulsos, judeus e mouros sejam expulsos de Portugal. Né? E aí a perseguição acontece novamente, os judeus são obrigados a se converter, e ao não se converterem são expulsos. E os Spinoza vão, então, para a França. E aí a história se repete. Né? Na França são bem acolhidos, por algumas décadas, mais ou menos uns 20 anos, até que, na Guerra dos 30 Anos, eles são expulsos da França. A Guerra dos 30 Anos, que é uma guerra aí entre católicos e protestantes, mais ou menos, mas que acabou atingindo os judeus. Né? Acabaram sendo acusados de não serem convertidos com sinceridade, foram expulsos e foram acabar nas 7 províncias unidas dos Países Baixos, como era chamada então a Holanda. E é na Holanda que vai nascer o nosso filósofo, né? Baruch Spinoza. Agora, há um porém muito especial sobre a Holanda nesse momento.
há aqui e acolá certas mistificações, que a Holanda era um país onde havia muita liberdade, por isso Spinoza pôde ser o filósofo que ele foi. Descartes passou uma longa temporada na Holanda, quase 20 anos, e lá ele pôde escrever mais livremente. Isso, em parte, é verdade, né? A Holanda, para os padrões da época, era realmente um país muito livre, talvez o mais livre de todos. Mas não era tão assim, né? Havia também problemas que depois eu vou explorar mais. Ainda que na Holanda houvesse essa liberdade toda, a que muitos se referem, mas na Holanda havia uma igreja, né, chamada Igreja Reformada Holandesa, que incluía elementos do luteranismo, do calvinismo, era considerada a religião oficial do Estado, mas diferentemente do que acontecia nos outros países protestantes e católicos, onde em cada país desse a religião oficial era determinadora de quase tudo, essa igreja ela não tinha tanto poder na Holanda, nesse momento em que vive Spinoza, né? Ela é respeitada como a igreja oficial, tanto que são proibidas as outras igrejas, tanto as outras igrejas protestantes como a igreja católica, de fazer escolas, hospitais. Só poderiam cuidar das escolas e hospitais a igreja reformada da Holanda. Mas tanto católicos como anglicanos e outros protestantes que já surgiam naquele momento, tem aí na Holanda um lugar livre de praticar a sua religião, né? Os católicos não podiam ter, por exemplo, o seu culto, a missa, mas podiam ter suas igrejas, podiam cultivar a sua fé, né? Havia esses limites. Bom, então, é nesse ambiente da Holanda, esse ambiente acolhedor da Holanda, que Spinoza vai viver a sua vida totalmente. Ele não sai da Holanda em nenhum momento, ele vive apenas 44 anos sempre na Holanda, mas mudando de cidade em cidade. A Holanda, nesse momento, né, conforme eu escrevo no meu projeto, é o lugar onde o racionalismo e o renascimento já gestavam conquistas humanas importantes para os séculos que se seguiriam. O caráter filosófico e histórico da minha pesquisa, alguém poderia perguntar, mas esse trabalho é de filosofia. Ou alguém poderia dizer, não, esse trabalho, para ser de história, não deveria incluir os escritos filosóficos na biografia, ou o contexto. Pois é, a minha ambição, meu sonho dourado, é que a minha pesquisa seja uma conjugação tanto da biografia Spinoza, né, da sua vida, nos seus contextos anteriores, né? Eu quero trabalhar preliminarmente essa questão da origem judaica, marrana, do Spinoza, os seus descaminhos aí pela Espanha, por Portugal, pela Holanda, né, perdão, pela França, antes de ir para a Holanda. A sua vida em Amsterdã, quando ele, como jovem, já é expulso da sinagoga, né, dos judeus, por ser o filósofo questionador que é já jovem, né? E, claro, esse trabalho ele não pode ser chamado de trabalho puramente filosófico, porque ele tem a pretensão de ser uma pesquisa sobre as relações do pensamento com a vida, né? Ele é biográfico e bibliográfico, né? É sobre a vida e sobre a obra de Spinoza nas suas relações umas com as outras, né? A pandemia, ela, de certa forma, está dificultando aquilo que era o grande projeto, né, de comum acordo entre meu orientador, o professor Almi e eu, que eu fosse até lá, né? Eu deveria, ou deverei, né, quem sabe, vamos ver como é que vai ficar essa questão aí do bendito coronavírus, ir até a Europa, né, fazer uma pesquisa. Eu
Eu tenho a pretensão de, pelo menos, no ano anterior à conclusão do doutorado, né, 2022, de conseguir recursos suficientes para ficar pelo menos 6 meses em pesquisa por Portugal, Espanha, França, Holanda, né? Esses países onde onde a história de Spinoza aconteceu e onde há uma bibliografia a ser desvendada, a ser descoberta. Eu estou lendo casualmente aqui um livrinho que chegou para mim, do Quentin Skinner, né? Liberdade antes do liberalismo. Chegou anteontem pelo correio, né? E ele diz aqui que o papel do historiador do pensamento é o de agir como um arqueólogo, trazendo de volta para a superfície tesouros intelectuais enterrados, limpando sua poeira e possibilitando-nos reconsiderar o que pensamos deles, né? A minha pretensão é essa, né? Um trabalho de filósofo, de historiador e de arqueólogo, né? Porque muito já se escreveu sobre Spinoza, há muita coisa escrita a respeito dele, e alguém poderia dizer, então, qual é a sua novidade, né? A minha novidade, a minha presumida novidade, é descobrir novas maneiras de se interpretar não só os textos de Spinoza, em especial tratados teológico-político e a ética, que são o cerne da minha pesquisa, mas também as leituras que se tem acerca de Spinoza, né? Aquilo que no mundo inteiro se escreveu acerca dele, que no Brasil se escreve acerca dele, né? Nós temos no Brasil uma das maiores pesquisadoras sobre o pensamento de Spinoza do mundo, que é a professora Marilena Chauí, muito conhecida por sua militância política, mais no âmbito externo, mas internamente, né, no âmbito acadêmico, nós a conhecemos por uma grande pesquisadora de Spinoza. Então, eu não sei se eu já estou extrapolando o tempo, se eu estiver aí, alguém me avise, né? A meta desse trabalho é sugerir em profundidade, né, que o modo de ser e de pensar, o modo de viver e de pensar de Spinoza no século XVII, nos seus combates internos do judaísmo, externos, e por aquilo que ele escreveu acerca da liberdade de crença e de não crença, que isso tudo ainda é muito atual e que hoje nós precisamos retomar com novas visões para o momento que vivemos no mundo, né? O pensamento corajoso de Spinoza, né? Ele viveu numa época que muitos morreram. Talvez se Spinoza tivesse vivido na Espanha, ou na Itália, ou até na Inglaterra, ele seria queimado, seria vítima da Inquisição. E ele não viveu tão bem assim na sua Holanda, né? Ele tinha que praticamente estar se mudando de cidade para cidade em busca de paz para escrever, porque aqui e acolá ele era convidado a se retirar pelas autoridades civis, pelas autoridades religiosas. Tudo que ele escreveu ao longo da sua vida foi escrito com pseudônimos, de forma anônima, mas aqui e acolá se descobria que era ele. E muitas das suas obras foram publicadas apenas após a sua morte, né? Após a sua morte, no ano de 1644, os seus discípulos imediatamente publicaram toda a sua obra em holandês e em latim, né? Então, é isso, a princípio, o que eu tenho a dizer sobre a minha pesquisa, né? Ela está em andamento, com dificuldades desse momento de pandemia que estamos passando. Como se trata de um objeto de pesquisa não ao alcance, como é o da história regional, por exemplo, do que eu fiz no meu mestrado, ficou mais difícil, né, levá-lo adiante. Mas, felizmente, nós temos aí a internet para nos aproximar daquilo que em outras épocas apenas conseguiríamos indo lá no local, e é nisso que eu estou me aferrando, né? Mas ainda há o sonho de ir fazer pesquisas mais profundas lá na própria Europa, né? De receber incentivo
ou do meu trabalho, do IPHAN, ou da nossa UFAM, de algum modo, né, encontrar o incentivo pecuniário para fazer essa investigação. Eu não sei se ainda há tempo para falar, né? Você já está bom. Pelos meus cálculos, eu já falei 30 minutos, né? Não sei como é que ficaria aí essa história. Se já é o momento das perguntas. Alô? Está me ouvindo, Jorge? Sim, estou. Perfeito. É o seguinte, se você quiser complementar ou concluir, ou se você já quiser concluir, não tem problema. Pode. Tá. Beleza, estava preocupado aqui que... Não, fica Tá bom, tranquilo. então eu tenho mais coisas que falar, tá? Bom, a grande preocupação que me moveu a fazer essa pesquisa, a me interessar em aprofundar a pesquisa pelo pensamento e a vida de Spinoza, foi a constatação, que talvez não seja só minha, né, de todos nós que estamos atentos ao mundo, do crescimento do fundamentalismo religioso, né? Nós talvez todos já seja de longa data para todos nós o fundamentalismo islâmico lá do outro lado do mundo, o judaico, mas entre aspas, né, o bicho está pegando aqui para o nosso lado, né, aqui para o Ocidente. E nós estamos vendo no nosso país, em muitos países ocidentais, crescer o fundamentalismo religioso cristão, tanto protestante como católico. Não é de forma alguma um trabalho que procure fazer um discurso antirreligioso, né? Não é um trabalho em defesa de ideias, digamos, ateístas. Poderia ser, mas não é. É apenas um trabalho, pretende ser um trabalho de advertência, de questionamento aos descaminhos que nos pode levar, enquanto humanidade, enquanto sociedades, o fundamentalismo religioso, em especial esse nosso fundamentalismo judaico-cristão, né, que é peculiar da nossa realidade histórico-geográfica ocidental, e que foi o que Spinoza combateu ao longo de toda a sua vida, né? Eu acredito que o fundamentalismo ele é um dos piores desastres culturais que possa acontecer. Toda pessoa tem o direito a ter sua religião, sua convicção. É bonito você ver pessoas que vivem plenamente uma fé, seja ela qual for. O grande problema, a grande tragédia, na verdade, é quando alguém vive a sua fé e quer que os demais a vivam violentamente, né? Quer violentamente impor aos demais. E foi esse a grande luta de Spinoza, né? Tanto na sua vida como na sua pena, digamos assim, nos seus escritos. O perigo hoje que nós vemos de um retrocesso na história da humanidade, retrocesso às teocracias obscurantistas, né? Nós vemos isso muito nitidamente no nosso país, ainda que alguns vejam que isso seja um exagero, mas não é, né? Nós sabemos que há, sim, um risco muito sério do Brasil e outros países se tornarem teocracias cristãs. E o Spinoza, eu acredito, né, com seu pensamento e com seu exemplo de vida, não só dele, como do seu povo, da sua comunidade de judeus marranos, sefardistas, é hoje para nós ainda uma referência importante a ser continuamente descoberta e redescoberta, né? O fundamentalismo ele sempre tem a sua razão de ser naquilo
daí o nome fundamentalismo, né? Aquilo que se chama de fundamentos, textos fundamentais de uma fé. Textos que são considerados a base, o alicerce de uma fé, e que não se atreve, as pessoas não devem se atrever a questioná-los, a interpretá-los de uma maneira heterodoxa, cairão na heresia. O fundamentalismo, ele não só se baseia em textos sagrados, como em interpretações sagradas, né? Ou seja, eu pertenço a uma determinada religião que tem uma determinada escritura sagrada, que pode ser a Bíblia, pode ser o Corão, os Vedas. E além desse texto sagrado, tem a sua teologia, né? A teologia, que são as formas de se interpretar, de se pensar aquele texto sagrado, as suas incidências na vida do fiel. E o fundamentalismo, ele não só apregou a inquestionabilidade do texto sagrado, mas de uma certa teologia oficial, de uma teologia imposta aos demais, né? E daí surge a figura do herege, né? Que é aquele que muitas vezes é fiel daquela religião, mas de uma maneira diferente, né? Hoje eu me considero, por exemplo, um católico herético. Talvez se eu vivesse na Idade Média, né, no Renascimento, eu iria para a fogueira, porque ainda que me considere de coração católico, mas eu me considero católico herético, porque não é tudo que oficialmente a igreja impõe que eu aceito. E foi o que Spinoza, no primeiro momento, foi como judeu, né? Alguém que, na sua comunidade judaica, ousou apresentar interpretações diferentes daquela que era a oficial, e o bichinho, aí, aos 22, 23 anos, já foi excomungado, né? Já foi expulso da sua comunidade original. E o restante da sua vida será assim, né? Ele aceita tranquilamente a expulsão, ele não luta contra isso, tanto que ele que era chamado de Baruch Spinoza, adota o nome, era o nome original hebraico, adota o nome ocidental, o latino, né? Benedictus Spinoza, e muitos o chamam também Bento Spinoza, né? Mas essa sua aparente mudança, ou essa sua conversão ao Ocidente, não o torna cristão, né? Ele também se introduz ele sai daquele universo fechado do judaísmo, dos rabinos, e começa a interagir com intelectuais de outras filiações, não religiosas e religiosas. Ele começa a dialogar com os protestantes, com os católicos, e não se encontra em nenhuma dessas religiões. Todas também o hostilizam, ainda que a proposta dele seja sempre o debate. Ele adota a filosofia, então, em moda do cartesianismo, né? Descartes. Ele era, no seu momento inicial, um grande discípulo do cartesianismo, do racionalismo cartesiano. Os seus primeiros livros são comentários às obras de Descartes, ainda que no final da sua vida, da sua breve vida, né? Ele falece aos 44 anos, mas, digamos, as suas últimas obras, elas são mais distanciadas daquela metafísica cartesiana e são muito mais práticas, muito mais políticas, éticas, né? Em especial nessa luta contra a repressão à liberdade de crença e à liberdade de não crença, né? É interessante a figura de Jan de Witte, um governante da Holanda, que não só era um protetor de Spinoza, mas era um defensor das suas ideias, né? E ele é alguém que, nesse momento que Spinoza vive, proporciona aos holandeses muita liberdade e refreia as tentativas hegemônicas da igreja holandesa reformada. Ele pagará isso com a sua vida, né? Em um determinado momento em que os franceses invadem a Holanda, a população se revolta contra ele e seu irmão, que são encontrados na rua e são mortos num linchamento. Spinoza, nesse momento, se deprime tanto que pensa em ir embora da Holanda, mas como ele sabe que na Holanda a coisa é pior,
ele simplesmente se retira para uma cidade mais afastada, e é aí que ele vai viver seus últimos anos escrevendo obras maravilhosas acerca da liberdade, né? Ele tinha um respeito muito grande pela Bíblia, né, como judeu, ou como ex-judeu, digamos assim. Só que ele, no seu tratado teológico político, ele faz uma crítica ao catolicismo por ter uma figura sagrada, dona da verdade, que seria o Papa, e faz uma crítica também muito violenta ao protestantismo. Ele acusa o protestantismo de hipócrita, porque enquanto o protestante critica o católico por idolatria, por adorar imagens, adorar santos, ele acaba caindo numa idolatria também quando ele absolutiza um único livro como sagrado, né? O catolicismo também sacraliza a Bíblia, mas também tem a tradição, tem o magistério, e o protestantismo tem como lema, né, o famoso lema de Lutero, sola Escritura, né, só a Bíblia. E na Ética, por exemplo, Spinoza diz que a Bíblia é, sim, um livro sagrado, como é sagrado a Odisseia, a Ilíada, a Eneida e tantos outros escritos sagrados de outras religiões. O grande erro do cristianismo, em especial do protestantismo, é essa divinização, né, a um livro só. Então, são essas críticas de Spinoza ao fundamentalismo que são a base da minha pesquisa e são o objeto da minha pesquisa, né, de vê-las com os nossos olhos de hoje, né, o que ainda pode ser novo, aquilo que pode ser ainda inédito, e sempre haverá essa possibilidade, né, na pesquisa da história das ideias. O que me levará, que está me levando a pesquisar não apenas os escritos de Spinoza, mas os escritos sobre os seus escritos, né, como foi lido ao longo do tempo, até hoje, a obra de Spinoza. Muitas leituras infelizes, desastrosas, e muitas leituras pertinentes, né, que precisam ser revistas também. Eu dou aqui por encerrada a minha fala e estou aí aberto às perguntas. Ei, Jordan, vou te remover um pouquinho aqui. Então, agradeço imensamente ao Jordan. Eu acho que a pesquisa dele ela tem um futuro brilhante. Ele vem de uma tradição da filosofia, que dá um feedback importante, né? Referências importantes. E ele tem essa vivência, ainda que relativamente curta, né, com a história, mas que já gerou uma obra de história, que é o seu mestrado, que lhe dá essa possibilidade de fazer as conexões entre a filosofia, a forma que a filosofia trabalha o seu conhecimento, constrói o seu conhecimento, a sua epistemologia, e a história. São campos disciplinares distintos, que têm concepções distintas, que têm metodologias distintas, mas que se visitam mutuamente. Eu acho que o historiador, sem a ajuda da filosofia, ele não ia conseguir dar conta do seu objeto tão bem quanto com esse diálogo. Então, eu acho muito interessante. Eu já tive oportunidade de ter alunos de outros cursos, né, de especialização, e isso sempre enriquece muito a análise. Eu acho que vocês estão ouvindo bem aí, está tudo tranquilo? Me dê um feedback aí, por favor. Eu já tenho aqui, Jordan, algumas perguntas que eu vou já te passar. Você está ouvindo bem? Está tudo legal? Faz assim, ó. Se você estiver ouvindo bem. Pode. Então, eu queria fazer algumas observações muito rápidas, falando um pouco da importância de Spinoza, da importância desse indivíduo, né? Eu acho que aí entram algumas questões de relevância
fundamentais. Não só porque nós estamos vivendo essa loucura, né, fundamentalista, esse processo de guinada conservadora, com esse viés até, quem sabe, espero que não, teológico, né, teocrático, espero que não, mas, enfim, tem esse fundamentalismo religioso que é muito assustador. Eu acho que das loucuras que nós estamos vendo aí, esse talvez seja o mais perigoso, né? Então, eu acho que é relevante por isso, e o Jordan foi muito feliz quando ele faz a vinculação da sua temática ao tempo que nós estamos vivendo, até porque todo tema, todo objeto de história nasce de presente. É o que nos angustia, o que nos move em direção à pesquisa, é aquilo que nos angustia. São as questões que surgem no momento que nós estamos vivendo, nesse contexto do nosso presente. Então, isso eu acho que já é um aspecto bastante relevante da pesquisa do Jordan. Outra coisa que ele toca em 3 pontos que eu acho fundamentais, né? Primeiro, a modernidade, a primeira modernidade, né? A forma que essa modernidade foi se plasmando, se constituindo ao longo de muitos anos. A gente não pode também ter aquela visão profissional de que a Idade Média era uma coisa monolítica e que ela era um aprisionamento do pensamento. A gente sabe que não, né? A gente sabe que as mudanças fantásticas que aconteceram no século XIII, no século XII, e foram elas que acabaram dando possibilidade para essa grande ruptura, né? Não uma ruptura hegemônica, não uma ruptura total, mas uma senhora ruptura no pensamento, na percepção da sociedade. Então, eu acho que tratar sobre Spinoza é também mergulhar nesse momento de ruptura, nesse momento de guinada, de quebra de alguns paradigmas, né? Que a modernidade trouxe. Que essa onda chamada de modernidade trouxe. É claro que a gente também não pode, acho que a gente hoje, na história, tem uma percepção muito clara disso. Nós não podemos simplesmente considerar que houve uma ruptura total e absoluta. A gente sabe que existem camadas de temporalidade que persistem, né? Tanto que nós estamos discutindo, senhores, se a Terra é plana. Então, isso é uma prova de que as camadas de temporalidade elas continuam aí reverberando, né? na sua dimensão de falta de sensibilidade, né? Ou de conservadorismo fundamentalista. Conservadorismo fundamentalista, o fascismo, o pensamento totalitário, ele não acabou, ele não morreu, ele continua, ele pulsa. Porque a sociedade é multifacetada, a sociedade é cheia de segmentos que se alimentam dessas formas de política e de discurso. Então, eu acho que a pertinência do trabalho de Jordan, para além do autor que ele escolheu, do pensador que ele escolheu, do intelectual que ele escolheu, do filósofo que ele escolheu, que é um cara fantástico, é essa dimensão da modernidade. Como pensar a modernidade através de um autor que é considerado uma pessoa fora da ordem, fora do formalismo. Isso é muito interessante. E aí toca no outro ponto que eu acho importante no trabalho do Jordan, que é exatamente o vínculo entre o indivíduo e o coletivo, o indivíduo e a sociedade. Quer dizer, como trabalhar com essa dimensão de uma história biográfica sem desmerecer o contexto, as relações sociais que estão por trás, as inter-relações, os vínculos, as crenças, a dimensão até mesmo psicológica, né, numa psicologia social, de alguns indivíduos,
que, muito longe, né, dos indivíduos cósmicos de Conte, mas muito mais próximos desses indivíduos que conseguem sintetizar uma sensibilidade, uma percepção de uma época específica. Eles conseguem canalizar isso, eles conseguem dimensionar, né? Pela sua vivência, pela forma que eles foram criados, pelas aventuras que eles fizeram. Não é nenhum super-homem, ninguém fora da normalidade, mas é alguém que teve uma percepção um pouco maior. E isso é uma questão que é muito debatida nas ciências sociais, né? É exatamente essa dimensão entre o indivíduo e a sociedade que vai desembocar também em uma questão também de importância crucial, que é a percepção da estrutura e do evento, né? O que permanece, de que forma permanece e como as rupturas acontecem. E se as rupturas efetivamente são rupturas, vamos dizer assim, fortes e inequívocas. Muitas vezes parece uma ruptura, mas não é. Então, eu acho que esses dois pontos, discutir a modernidade através de um autor que vivenciou essa época, vivenciou o século XVII, vivenciou o início do século XVII, quase até os meados do século XVII, vivenciou toda essa ebulição, todo esse processo de articulação das monarquias absolutistas, ibéricas, e como é que isso reverberou na sociedade através de um indivíduo, né? Eu acho que essa leitura é uma leitura muito importante. E um terceiro ponto que eu acho importante também é a questão da religiosidade, então, que é o ponto a partir do qual nasceu a vontade dos jovens de enveredar pelo pensamento do Spinoza. Como é que a religião, como é que a religiosidade estava sendo pensada e plasmada e discutida e questionada naquele período de ruptura. Eu acho que isso serve para nós, já que a história se alimenta desses paralelos, né? Você cria paralelos no tempo para perceber como as mudanças acontecem, como as mudanças foram possíveis e como as mudanças podem acontecer, né? Agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Quer dizer, como é fácil você sair de um momento de liberdade, de abertura de espírito, para um momento de obscurantismo, né? A gente sabe que a Inquisição moderna nasce também no seio da modernidade. Ela foi muito pior do que a Inquisição medieval. Ela foi muito mais violenta, ela foi muito mais cerceadora, ela foi muito mais intolerante, né? Então, o novo, ele não traz necessariamente a liberdade. O novo traz também o drama, o retorno, o conservadorismo. Então, essa visão linear e progressista que a gente tem, que aprendeu a ter, né, da história, ela não necessariamente segue uma linha reta. Às vezes ela faz uma curva, às vezes ela volta atrás, às vezes ela vai de novo, né? Você tem mudanças tecnológicas muito significativas, mas as divisões sociais e a diferenciação social é cada vez maior, né? Então, eu acho que isso aí, esses três pontos, a modernidade, a religiosidade, a vinculação entre o indivíduo e o coletivo, eu acho que esses três pontos, eles já justificam e autorizam essa pesquisa do jovem. E aí o jovem tem que lidar também com a história das ideias, né? Mas a história das ideias, ao longo desses últimos anos em que a historiografia migrou para vários outros campos disciplinares, dialogando, etc., ela ganhou uma dimensão diferente, né? Então, isso também é um desafio que o jovem vai ter. Por quê? Porque na filosofia ainda não há essa percepção de que a história das ideias ela sofre uma mutação
metodológica, teórica, né? E é reconstituída com outros parâmetros. E aí eu acho que a história, em casamento com a filosofia, ela permite visualizar essas vinculações, esses casamentos. Né? Eu acho que enfim, eu estou muito feliz de orientar o Jordan. Para mim é um prazer. Eu considero muito mais um colega do que um orientando, um aluno. Né? Uma pessoa que eu posso dialogar, né? E ele me ensina muito, eu aprendo muito com o Jordan, porque não sou filósofo e ele é. Então eu tenho, Jordan, duas questões que foram feitas aqui sobre o seu trabalho, até agora. Né? Uma delas é do professor Luiz Antônio, também nosso doutorando aqui, colega, ele pergunta o seguinte: Jordan, gostaria de te ouvir acerca do fundamentalismo que tem norteado a política brasileira neste momento. Então, essa é a primeira questão, Jordan. E eu já passo a segunda questão, na realidade são três questões, tá? A segunda questão, eu vou fazer esse bloco de três, e aí você fica à vontade para responder na ordem que você achar mais conveniente. A segunda questão é da Luciane Campos. É o seguinte: o pensamento de Spinoza mais atual que nunca. Seus escritos chegam a propor, para a época em que ele viveu, soluções ou saídas para a intolerância e para o fundamentalismo? Ouviu, Jorge? Está ouvindo bem? Quer que eu repita? Luciane. Você quer que eu repita? A questão da Luciane. A da Luciane, a do Luiz Antônio. Você pegou, né? A do Luiz Antônio eu entendi bem. Eu vou repetir. Só a da Luciane que houve uma falha. Houve uma falha aí. Eu vou repetir. Está ouvindo? Vou repetir. Ok. O pensamento de Spinoza mais atual que nunca. Eu acho que ela quer dizer, o pensamento de Spinoza é mais atual do que nunca. Seus escritos chegam a propor, para a época em que ele viveu, soluções ou saídas para a intolerância e para o fundamentalismo? Essa é a questão. Ouviu? Ok, agora sim. Beleza. Última questão. E tem uma terceira, né? Da Jomara. Jomara Santos. Ok? Então, vamos lá. Jorge, Qual é da Jomara? Eu vou te passar. Fale um pouco das suas fontes de pesquisa que vem analisando. Ok. Eu acho Beleza. que isso, e aí eu me retiro aqui rapidamente para depois voltar, tá bom? Tá bom. Ok, colegas, deu até saudade de ouvir esses nomes aí, das nossas aulas, nossos encontros, né, em sala de aula. Espero que essa pandemia logo passe para a gente voltar a se encontrar fisicamente, se abraçar. Então, a primeira pergunta do querido Luiz Antônio, sociólogo, né, para eu comentar sobre o fundalismo que tem norteado a política brasileira no atual momento, né? Bom, eu creio que o que está aí, né, é visível a todos. Não trarei, infelizmente, nenhuma novidade, mas a novidade que eu vejo é que, por exemplo, nós já tínhamos aí uma bancada evangélica há décadas, né? Já tinha décadas que havia essa tal bancada evangélica. Isso era algo que já era suspeito, digamos assim. Só que agora, no atual momento, para além das bancadas parlamentares religiosas, que a princípio não deveria ter nenhum problema o fato de serem religiosas, já que vivemos numa sociedade plural, né? Mas deveria haver também, né, a bancada
espírita, a bancada do candomblé, a bancada ateia, porque só a bancada evangélica ou a bancada católica, não sei. O que mais impressiona no atual momento é a influência não só das bancadas parlamentares, mas em uma boa parcela da população, né? Eu acredito que foi muito emblemático para todos nós aquele fato ocorrido em Recife, da garota que foi submetida a uma intervenção da sua gravidez, a menina de 10 anos, e aquele grupo de fanáticos, católicos, evangélicos, ou sabe-se lá de que outras crenças, que foram lá à porta do hospital fazer aquele espetáculo horroroso, né? Ou seja, há algo ali de muito assustador naquele fato. Houve algo de muito assustador, que, na minha opinião, é bem, como eu posso dizer, emblemático do que é o atual momento da sociedade brasileira em termos de obscurantismo, de intolerância, né? Eu, como católico, tenho minhas prevenções contra o aborto, mas como católico herético que sou, me dou a liberdade de também questionar a oposição da igreja ao aborto, né? E pelo menos nessas situações extraordinárias, né? Que deveria haver aquela velha compreensão de que cada caso é um caso, né? Que não houve, né? Houve um linchamento da criança e dos profissionais que se expuseram a ajudar a criança a se livrar daquele perigo, né? Então é isso o que eu tenho a te responder, Luiz Antônio, né? Pois se não foi satisfatório, pode dizer. A querida Luciane, né? Saudade também. Querida Luciane perguntou sobre as soluções ou saídas para a intolerância ou fundamentalismo propostas por Spinoza no seu tempo. Bom, é justamente isso que, com muito detalhe, né, com muito aprofundamento, eu pretendo mostrar na minha tese, né? A princípio, lá no seu tratado político-teológico, o Spinoza tem dois tratados, né? O tratado político, que é um tratado que ele escreve ainda nos seus inícios de escritor, e o tratado político-filosófico, que ele já escreve quase no final da vida, e que é muito mais rico, é uma espécie de segunda edição do tratado político com mais conteúdos, né? E no tratado político-teológico, que muitos teólogos fundamentalistas veem como não teológico, nada, na verdade, como um tratado antiteológico, ele propõe o seguinte: ele diz que a república, o sistema de governo ideal é a república. E a república livre. E ele, então, detalha aqui, né, nesse tratado, o que é uma república livre, né? Eu vou aqui tentar ser sintético, mas eu recomendo a leitura do tratado. Ele defende a ideia de que a república livre é aquela república que tem como paradigma fundamental a razão, né? Então, se numa república os cidadãos são habituados, e os escolásticos, que ainda vinham da Idade Média, estavam aí numa tentativa ainda de sobreviver no começo da modernidade, que defendiam a razão como algo submetido à fé, né? Tomás de Aquino, por exemplo, na Idade Média, dizia que a razão tudo me explica, mas chega um momento que ela não explica, chega um limite que a razão não explica, e daí a necessidade da fé, né? O racionalismo, ainda que Descartes fosse católico, ainda que Leibniz fosse protestante, e Spinoza judeu, um judeu herético, foragido, digamos assim, ainda que eles tivessem essas vinculações religiosas, mas eles não viam como os religiosos da Idade Média, os filósofos religiosos da Idade Média, como a fé como complemento a socorrer as deficiências da razão, né?
Então, fecha a janela aí, por favor, para esse barulhinho para tudo aqui da minha amiga e secretária. Tá? Essa busca da razão, portanto, que define Spinoza como um filósofo efetivamente racionalista, é o que ele propõe como o antídoto para todo fundamentalismo, para toda intolerância. Né? Agora, claro que eu estou falando aqui de uma maneira muito simples e resumida, né? E a minha grande pretensão na minha tese é justamente aprofundar essas ideias que eu estou apresentando aqui, tá? De forma sintética. Mas, Luciane, caso eu não tenha respondido, por favor, retorne. A querida Jomara, né, pergunta sobre as minhas fontes de pesquisa. Olha, eu, a princípio, né, tenho lido aquilo que está ao meu alcance, ainda que o meu ideal é ir além, é ir em busca de fontes locais, nos países onde aconteceu a história de Spinoza, do seu povo. Eu ando aqui, né? Eu até tenho aqui próximo uma livraria, praticamente, né? Eu tenho aqui a Ideias e Letras, nessa coleção maravilhosa aqui, que tem um exemplar praticamente sobre cada filósofo, né? Tem esse aqui, que é o Spinoza, né? Que tem como organizador Don Garrett, que é feito em Cambridge, em Harvard, né? E em Harvard, perdão, não em Cambridge. E que os autores dão indicações de bibliografia a se aprofundar, né, mas que serve como uma base. Né? Eu tenho também aqui eu consegui recentemente o primeiro volume das obras do Spinoza no original latim, né? O Spinoza escreveu tudo em latim. Eu, modéstia à parte, tenho um conhecimento razoável da língua latina, ainda que não sou um expert, né? Eu pretendo adquirir os outros volumes, tem mais 2, né? Mas eles estão em falta. Mas, de qualquer maneira, eu estou recorrendo também àquilo que a internet oferece em PDF. Né? Há muitos escritos de Spinoza em língua nacional. Né? Nós temos aqui, por exemplo, uma coleção das obras completas. Coleção das obras completas de Spinoza, pela editora Perspectiva, em português. Né? E 4 volumes, tudo Spinoza. Spinoza é a obra completa dele mesmo, inclusive as correspondências. E comentadores, né? Comentadores internacionais. Eu ando aqui, aliás, tem aqui um exemplar da Ética, que é bilíngue, né? Ele está em português e em latim, tá? De Stephen Smith, né? Um comentador, comentador renomado, do Spinoza. Eu estou estudando inglês instrumental para tentar entender melhor essas obras que não foram traduzidas para o português. Né? Que mais que eu poderia apresentar? Tem aqui a Marilena Chauí, nossa querida Marilena Chauí, na Nervura do Real. Isso aqui é só o primeiro volume com notas, bibliografias e índices. Está chegando aí pelo correio logo o segundo volume. O primeiro volume da Nervura do Real, da Marilena Chauí, trata da metafísica do Spinoza. Né? O segundo volume, que é tão pequenininho quanto esse aqui, trata da sua teoria política e ética, né? Que é a que me interessa mais de perto. É isso, João Mara. Por enquanto é isso, né? Não sei se satisfiz a sua pergunta. Se houver mais perguntas, os seus colegas que perguntaram não se deram por satisfeitos com as minhas respostas, eu estou aqui ainda. Aproveito. Eu gostaria de me desculpar por não ter participado das lives anteriores.
eu estava fora do Facebook. Eu tenho uma limitação muito forte. Eu me disperso muito nas redes sociais, né? Eu entro, já quero entrar nas brigas. Então, espero poder participar nas próximas aí dos colegas. Mas eu andei assistindo pelo YouTube quase todas as lives e fiquei muito gratificado de ver o desempenho dos colegas. Dividir com você a tela agora, Jordan. Está me ouvindo bem? Sim, sim, estou. Está me ouvindo bem? Pois é, a Jomara disse que está tudo bem, que você respondeu sim, a questão dela. O Luiz Antônio também agradeceu. Eu também quero me desculpar com os colegas e com os alunos. Eu não tenho acompanhado também, porque saí do Facebook. Uma decisão semelhante à do Jordan, que estava me tomando muito tempo e saúde mental, principalmente. É uma grande bolha, né? Uma bolha. Você fica rasgando as suas feridas com outros que também, enfim, se solidarizam com as suas feridas e fica aquela coisa, você não faz mais nada na vida além de ficar rodando o seu perfil, né? a sua parte. E aí eu me desculpo, mas eu tenho assistido quando posso e estou muito feliz. Acho uma iniciativa fantástica do programa. Agradeço ao professor César por ter me convidado a participar dessa live. Eu tive que entrar de novo no Facebook, mas não permaneceu, né? Pelo menos talvez mude, né? Mas é isso. Eu queria agradecer muito, é um prazer tê-los aqui. A gente está há muitos meses sem se ver, assim como o Jordan, eu sinto necessidade desse contato pessoal, né? A gente fica muito isolado, né? E é uma pena. Mas aí tem a tecnologia para a gente começar a tentar aprender com esse outro normal, né? Que se instalou aí. E parece que não quer nos deixar. Quando a gente pensa que está saindo, o negócio retorna, né? A praga está aí solta, né? E se for igual a H1N1, ela vai mudar, né? Eu espero que não. Eu espero que a gente consiga viver bem com ela. E talvez já faça parte do nosso pequeno mundinho, né? Enfim, quero agradecer muito aos colegas que participaram, foi uma experiência interessante. Quero agradecer também ao Jordan. É sempre gratificante saber que você continua caminhando, né? E já adquirindo as suas fontes, e pensando também em outras fontes que você vai certamente conseguir nos arquivos do museu, né? Que tem uma boa parte que está. Que são documentos já digitalizados, né, que são oferecidos. Então, eu acho que é um caminho longo, mas é um caminho profícuo, né? Eu acho que você vai conseguir fazer um belo trabalho, com certeza, com a sua maturidade intelectual, né, da sua sensibilidade. Eu acho que vai ser uma bela contribuição. Tá bom? Então, no mais é isso. Eu agradeço a todos. Espero que tenha sido satisfatória a apresentação. Espero vê-los em outro momento. Tá bom? Boa noite. Fiquem bem. Saúde a todos. Igualmente, mestre. Obrigado a todos também. Valeu. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite a todos.